A verdade última e primeira, ela é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero falar um pouquinho sobre Ele, sobre a verdade. João 14,6 diz: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Queridos, a verdade é extremamente importante em todas as áreas da nossa vida. Em tudo aquilo que nós fazemos, em todos os relacionamentos que nós temos. Nós estamos vendo e vivendo uma sociedade que ela tem muita facilidade em lidar com a mentira. Em todos os setores da vida, em todos os setores da sociedade, a gente vê essa facilidade com a qual as pessoas lidam com a mentira. Contar uma mentirinha, contar uma meia-verdade, isso se tornou algo natural para as pessoas. Então as pessoas que estão movidas pelo medo da vida, elas estão sempre contando algo que não está de acordo com o que realmente aconteceu. Mas para nós, querido, uma das coisas que é extremamente importante no reino dos céus é justamente que a gente esteja lidando com a verdade, porque a verdade nada mais é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é a verdade. E quando eu falo sobre isso, eu não quero dizer que você tem que contar a verdade simplesmente em tudo aquilo que você faz no seu relacionamento com o outro, sempre contar. Isso é, na verdade, uma consequência da verdade interna com a qual você está lidando. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer em relação à verdade, querido, é como nós nos relacionamos conosco mesmo, com o nosso próprio interior. Nós temos que ser verdadeiros em primeiro lugar com a gente, com a nossa alma. Quando nós não conseguimos ser verdadeiro conosco, nós não conseguiremos ser verdadeiro com o outro, nem com a situação que a gente está lidando. E o inimigo ele se aproveita disso. Perceba como ele se aproveita disso ao colocar as pessoas dentro de situações que as circunstâncias levam ao crescimento, à criação de tantos cenários destrutivos dentro do nosso coração, ao que nós chamamos de ansiedade, por exemplo. Alguém que vive como refém da ansiedade é alguém que vive construindo cenários que não existem. Por que ele está construindo cenários que não existem? Um cenário que não existe em relação àquela circunstância que você está vivendo, nada mais é do que uma mentira. Então a pessoa está lidando com uma mentira, aquilo está trazendo ansiedade, está trazendo um problema emocional grave para dentro dela. Por quê? Porque na origem essa pessoa está lidando com uma mentira, porque ela não tem sido verdadeira consigo mesma. Ser verdadeiro consigo mesmo é você ter a coragem de se olhar no espelho e olhar sim para todas as suas qualidades, mas olhar também sem restrições para todos os seus defeitos, para todas as suas limitações. Uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer para a gente chegar próximo ao Senhor, que faz parte, inclusive, da salvação da nossa alma, é o arrependimento. E o arrependimento, ele acontece justamente quando eu consigo ver a verdade que está dentro de mim, a verdade de quem eu sou, da posição que eu estou. Lembra na história do filho pródigo? O filho pródigo, ele é tomado por uma ilusão dentro da casa do pai dele. Aí ele fala assim: pai, dá minha parte da minha fazenda que eu vou sair e vou viver a minha vida. O pai dele nem tinha morrido ainda. E ele foi lá pedir uma herança. Por que ele foi lá pedir essa herança? Ele estava lidando com uma ilusão. E a base da ilusão, de todos os cenários ilusórios da nossa vida, é a mentira. E não é uma mentira que você conta para alguém. Não é uma mentira da situação, é uma mentira que nós estamos contando para nós mesmos. Então ele vai lá achando que ele pode lidar com a vida. E aí ele entra nessa ilusão do diabo e sai para destruir completamente toda a sua riqueza, ele destrói. E aí ele vai caindo e ele acaba onde? Ele acaba junto com os porcos, com fome, com vontade de comer o que o porco comia. Aí naquela luta lá, ele vai se arrepender. A base do arrependimento está quando dá um estralo nele e ele começa a entender realmente quem ele é, onde ele está. Poxa, olha onde eu estou. Pronto, o véu da ilusão caiu. Ele está conseguindo ver quem realmente ele é. E a hora que ele começa a lidar com a verdade, ele começa então a ter um caminho de crescimento, a ter um caminho de volta. Vou me levantar,
vou ir ter com meu pai, vou pedir para ser um trabalhador. Então ele começa um processo de renovação da sua vida, de reconstrução da sua vida, a partir do momento que o véu da ilusão cai, o véu da mentira cai, e ele olha para si mesmo, olha do que eu me tornei, olha quem eu sou. Quando a gente vai se aproximar diante de Deus, querido, a gente está lidando tanto com ilusão e com mentira do lado de fora, que de vez em quando a gente coloca uma máscara, a gente está aparecendo diante de Deus com orações que não tem a ver com a nossa vida. Que a gente aprendeu, que as pessoas estão falando que é assim, a gente está ouvindo coisas que não tem a ver com o que realmente está acontecendo dentro de nós. E Deus, Ele é um Deus individual, Ele é um Deus pessoal. E agora, para você lidar com alguém de maneira pessoal e individual, a base desse relacionamento é a verdade. Por isso que Jesus, Ele é a verdade, Ele se apresenta como a verdade, porque aquilo que Ele faz, aquilo que Ele fala na nossa base, no nosso interior. Então, quando eu consigo lidar com a minha verdade, de quem eu sou, das minhas limitações, das minhas imperfeições, de quem realmente eu sou com as minhas habilidades, mas conhecendo quais são, até onde eu posso ir, essa pessoa que não se envergonha de quem é, tem a coragem de levar-se completamente a Deus, de falar dos seus piores pecados diante de Deus, daquilo que envergonha, daquilo que dá medo, daquilo que eu gostaria de esconder de todo mundo. Eu tenho coragem de levar diante de Deus e de falar sobre isso. Falar é uma libertação, tá bom, queridos? Muitos sentimentos que matam o nosso interior, eles estão matando porque a gente não tem a coragem de falar sobre ele. Então, inclusive quando você vai no psicólogo, uma das coisas que a pessoa faz, ele tem uma estrutura que ele ajuda você a falar de coisas que você não fala. Por isso que as pessoas estão morrendo. E quando eu vou diante de Deus e eu tenho essa humildade para me falar completamente o que aquela situação está causando na minha vida, os medos que elas estão me mostrando, quem eu sou diante daquela situação, como eu estou me sentindo diante daquela situação, diante daquele relacionamento, diante das coisas que estão dando errado. Essa verdade é a base da construção da sua vida. Em Deus, sim. Se para o mundo a gente tem que ficar se escondendo muitas vezes, porque isso é aceitado dentro da nossa sociedade, para Deus, nunca, jamais a gente tem que se esconder. Lembra quando aconteceu no Jardim do Éden? Quando Adão e Eva pecaram, qual foi uma das primeiras coisas que eles fizeram? Eles se esconderam. Quem se esconde está lidando na sua base com a mentira. Ah, Senhor, eu me escondi do Senhor. Agora, quem lida com a verdade, ele, mesmo que ele pecou, mesmo que as coisas não deram certo na sua vida, ele sempre está sendo transparente com Deus. Então, queridos, a primeira verdade, eu sei que a gente já ouve esse discurso desde criança, que tem que falar a verdade, não pode falar mentira, mas eu quero trazer esse discurso para dentro de você. Lide, fale, trabalhe com a verdade dentro de você. Tenha a coragem de olhar para quem você é. E essa pessoa que você encontrar com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, tenha coragem de levar a Deus. Você vai ver o princípio de uma reconstrução poderosa que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver caminhos que você não estava conseguindo enxergar até hoje, Deus abrindo para você. Por quê, querido? Porque esse mundo, ele está sempre lançando a gente dentro de ilusão. A base da ilusão é mentira, mas a base da conexão com Deus é a verdade, consigo mesmo e com Ele. A partir desse momento, você vai ser verdadeiro com a situação, você vai enxergar o que essa circunstância é mesmo. Você vai conseguir fazer a diferença do que são os cenários que a sua mente está criando e do que realmente é a circunstância. Você vai ter clareza daquilo que você precisa fazer e daquilo que você precisa esperar que Deus faça, tudo porque você está lidando com a verdade de base. Então, irmãos, a melhor coisa que a gente faz é entender que a verdade é o Senhor e levar quem nós somos, porque, como diz o Salmo 139, Ele nos conhece desde o ventre, Ele sabe, das nossas mães, Ele sabe como foi a nossa formação, e levar essa verdade de quem nós somos para Ele, vai fazer com que a nossa vida dê um salto de qualidade, vai fazer com que a gente sinta conexão com Deus de uma maneira muito poderosa. Amém? Amém. Queria deixar esse momento especial.